Olá! Hoje nós estamos aqui de novo para trazer mais um bom assunto para a gente pensar. Hoje eu pensei numa questão que muita gente tem dúvida. A questão de quando ir ao psicólogo, quando ir ao psiquiatra, quando tomar remédio, quando não tomar remédio. Então isso é uma questão comum que as pessoas têm, mas não sabem distinguir muito bem. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Essa questão, de quando eu devo ir ao psicólogo ou se eu devo ir a um psiquiatra. Bom, depende de cada caso, é um caso. Por exemplo, eu tenho um caso de um comportamento que vem me prejudicando, mas ele não me traz tanto transtorno a ponto de eu poder fazer essas coisas naturalmente, mas eu sinto que tem alguma coisa me atrapalhando. Aí eu devo procurar um psicólogo. Bom, o psicólogo vai avaliar o que é que está acontecendo com você e a partir disso ele vai poder dizer se é necessário ou não você usar uma medicação. Então ele vai te indicar para um psiquiatra. E o psiquiatra também vai fazer uma avaliação do que está acontecendo com você. Ele pode simplesmente dizer, olha, dá para ficar sem remédio ou nós vamos ter que introduzir um remédio. Então, a partir das observações que você tem e transmite para o psicólogo ou transmite para o psiquiatra, é que vão ser determinado o que vai ser feito. Bom, é necessário usar medicamento? Nem todos os casos são necessários usar medicamentos. Tem casos que você, por exemplo, pode resolver simplesmente com a sua psicoterapia. Eu estou com uma dificuldade de resolver meu relacionamento, então eu vou procurar uma ajuda para aquilo. Ou eu estou tendo uma confusão mental e não estou conseguindo ver as coisas como elas são. Por exemplo, no caso de uma depressão grave, eu não consigo distinguir o que é real, o que não é real, o que é pensamento, o que não é pensamento. Aí eu tenho que encaminhar esse paciente para um psiquiatra. E aí o psiquiatra vai fazer uma avaliação de novo desse caso para ver quais remédios são necessários. E há uma combinação também que eu acho muito interessante, que é a questão de você combinar a terapia com a medicação. Só a medicação pode resolver o problema, mas a maioria das vezes não resolve só com a medicação. Por quê? Porque tem um comportamento ali por trás. Se eu não mudar esse comportamento, o meu problema ele continua, as minhas dificuldades continuam. A medicação vem e mascara aquela dificuldade. Então, por exemplo, alguma coisa está causando uma ansiedade em mim e de repente eu uso uma medicação que me tira a ansiedade e eu fico calmo. Bom, você resolveu a ansiedade, mas você não resolveu o seu problema. O que está causando essa ansiedade? Você tem que resolver isso na terapia para você poder tirar depois a medicação, resolvendo o seu caso. Porque só também a terapia às vezes ela também não consegue resolver. Precisa da medicação. Por quê? Porque você imagina, você é extremamente ansioso, não é? Só que você está com tanta ansiedade que traz um prejuízo para a sua vida. Você não consegue sair de casa. Por exemplo, você está com um transtorno do pânico. Eu tenho medo de passar mal na rua, então eu começo a ficar em casa com medo de passar mal.
Então aí eu vou precisar de uma medicação para diminuir a minha ansiedade, para me trabalhar na terapia, o que está causando aquela ansiedade, para poder resolver esse problema, essa dificuldade. Então, dependendo de cada caso, é importante distinguir, né, quando é necessário só o psicólogo ou psicólogo e psiquiatra, e usar ou não a medicação e até que ponto usar a medicação, ou determinar um prazo para aquela medicação. Muitas pessoas têm um preconceito com medicação, e acham que vão viciar. Isso não é uma verdade. Por quê? Depende tudo como você vai usar. Se você tem uma orientação médica e segue adequadamente e um acompanhamento psicológico, você não vai se transformar num viciado naquele remédio, porque os dois profissionais vão determinar se aquele tempo está certo ou não. O grande problema é que às vezes as pessoas começam a usar uma medicação, acham que sarou o problema, diminuiu a minha ansiedade, então eu estou ótimo, e param de tomar o remédio. Não resolveram o problema necessário. E aí o que acontece? A ansiedade volta. E a ansiedade voltando, a pessoa fala: eu tenho que de novo voltar no psiquiatra. Aí só que ela não volta no mesmo psiquiatra, porque ela abandonou o tratamento, às vezes sente vergonha, ela procura outro. E procurando outro psiquiatra, ele vai dar outro remédio. E aí, ele dando outro remédio, o que vai acontecer? A pessoa de novo acha que melhorou, diminuiu a ansiedade, ela larga de novo todo o tratamento, larga a terapia, larga a medicação. E lá começa tudo de novo, ela começa a procurar outro psiquiatra, outro psicólogo e começa a fazer essa repetição. E aí a pessoa já se perde nas medicações. Tem às vezes pessoas até que vão no médico e o médico, um clínico geral, dá uma medicação, vai em outro, dá uma medicação, e aquilo vai virando uma bagunça muito grande. E aí a pessoa não consegue mais largar essa medicação e nem resolver o problema. Então é importante ter ideia de que você está fazendo um tratamento. O tratamento tem tempo, tanto terapêutico quanto da medicação, e você necessita de um acompanhamento para você chegar a um ponto e falar assim: estou ótimo. O seu terapeuta, tanto quanto o psiquiatra, falou: você pode largar agora a sua medicação, e para deixar de usar a medicação precisa também de um tempo. Então é importante a gente ter essa ideia e ter também essa ideia que a medicação não causa o vício. É como que você vai lidar com a medicação que vai lhe causar esse vício ou não. Tudo bem? Então aí fica essa dica para a gente pensar, repensar e mudar a nossa vida, que tem que mudar. Um grande abraço para vocês.